E outra coisa é quando você fica de propósito ali cutucando o seu coraçãozinho porque você quer sentir aquela ferida. Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Aquário. Vamos às previsões para você. Eu já tenho uma novidade para você. Sabe qual é? Este vídeo não é vídeo parte 1 nem parte 2, ele é o vídeo completo. Então, saiba você agora que eu falarei sobre tudo, porém, como são duas partes juntas em um único vídeo, eu vou precisar resumir ou cortar alguns pedaços, algumas informações, mas faz parte. Desta vez eu decidi fazer desse jeito mesmo. Vamos às previsões então para você. Só estou embaralhando as cartas aqui. Eu já quero mentalizar uma frase aqui para você, para que você possa escrever aí nos comentários e nós erguermos juntos uma energia boa para o teu signo, para que Deus possa cada vez mais ajudar a tua vida e fazer bênçãos na tua vida, ok? Ó, deixa eu mentalizar aqui. Ó, sua frase é a seguinte: a unção de Deus está sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. A unção de Deus está sobre a minha vida. Escreva aí nos comentários. Que Deus te abençoe. Que seja um ótimo mês para você, o mês de novembro, tá bom? Vamos então aqui às previsões? Então vamos lá. Ó. Nossa! Diz assim que você tá no desespero. Você tá no desespero para o tereco-teco do balacobaco. Ou seja, para os assuntos sexuais, os assuntos da carne, né? Toma cuidado para não desenvolver uma certa ansiedade a respeito da sua sexualidade, tá? Ó, mas eu vou ver aqui no decorrer da leitura o que mais me é apontado. E logo mais eu te conto. Aqui sai questão financeira para você. Facilidade aqui, principalmente de você... Como é que eu posso dizer? Se você às vezes quer fazer algum investimento fora do Brasil, ou se às vezes por algum motivo você quer ter ganhos fora do Brasil, traz uma energia bem positiva para você, viu? De obter favorecimento por meio do exterior. Às vezes, quero mandar um dinheiro para lá, ou quero pegar um dinheiro de lá também, coisas assim, mas traz essa energia. Caso não seja da tua intenção ou você não tem nada a ver com questões do exterior, tá? Só está simbolizando aqui você conseguindo ter um direcionamento nas tuas finanças. Então é positivo para você de guiar as tuas finanças, de desenvolver o teu financeiro. Diz assim que você está trilhando um bom caminho e mantenha-se nessa linha, tá? Se mantenha nessa linha. Então, eu vejo algumas pessoas desse signo querendo fechar uma empresa ou querendo se distanciar de alguma empresa problemática, né? Aí para você, traz essa energia. Às vezes, Giato, a minha empresa de internet está dando muito problema, quero trocar, quero romper com essa e com outra. Ops, bati aqui no meu microfone, pode ser que tenha feito um som um pouco desagradável para você. Enfim, perdão, se ocorreu. Enfim, mas traz essa energia, você querendo se desassociar de alguma empresa, né? Às vezes um clube que você quer se desassociar, enfim, não importa. Não importa também se é uma empresa daí da tua região, do teu local, da tua localidade, ou se é alguma coisa de internet, porque continua sendo empresa, entendeu? Por exemplo, eu tenho um site que atende as pessoas, é uma empresa, entendeu? Mas enfim. Ó.
É um momento bom para você conversar um pouco mais, ainda mais se você tiver que resolver algo com alguém, sabe? Falar, tem que conversar com fulano para resolver X, Y, Z. Traz essa energia boa para você para resolver questões, ou às vezes até pessoas com as quais você não conversa muito e aos poucos você desenvolve mais a conversa. Apesar que é uma coisa um pouco lenta de você desenrolar, mas traz essa energia positiva para você, tá? Então, olha, sua intuição está em bom desenvolvimento, viu? Diz que você está enraizando boa espiritualidade, desenvolvendo boa espiritualidade. Aqui fala de uma certa boa conduta sua com respeito ao teu espiritual. Se você está fazendo alguma coisa, Giato, estou cuidando do meu espiritual, estou fazendo alguma coisa diferente, aqui marca que isso está gerando bom resultado, então você está no caminho certo, tá? Porque aqui fala que você está em expansão espiritual. Ó, toma cuidado, eu vejo informação falsa chegando até você, tá? Presta atenção. Gente mentindo para você, mas aí aqui não está especificando o que. Sai a cobra aqui que alerta contra a falsidade, né? Chegando coisas mentirosas para você, mas enfim. Se me aparecer aqui eu te conto, tá? A respeito do que é, porque quando não aparece também eu não fico procurando saber muito, senão a leitura fica maior do que já é, o vídeo já é grande, então eu não posso ficar tirando ainda mais cartas para ver mais coisas, né? Ó, novamente sua espiritualidade está se desenvolvendo, tem uma certa firmeza, né? Você construiu você blindou. Sua espiritualidade, eu sinto que ela está muito blindada, né? Ela está ancorada do jeito que está aqui. Estudos. Se você estuda, ótimo momento, principalmente se você tem que fazer estudos em grupo ou com outras pessoas, traz uma energia boa aí para você se enraizar com outras pessoas, tá? Questão, deixa eu ler mais aqui para você. Você se preocupa muito com a pessoa amada, hein? Você tem muitas dúvidas, você tem muito. É que assim, você tá pensando em como melhorar as coisas com com a pessoa amada, ou se você já se relaciona, se você já se relaciona em melhorar as coisas com a pessoa amada, se você não se relaciona em abrir caminhos para a vida amorosa, né? Você tem muito esses pensamentos e você não sabe bem por onde andar, aonde ir, né? Então mostra um pouco essas indecisões. No decorrer da leitura eu vou falando mais sobre o amor, tá? Aqui fala de uma pessoa da família que se distancia um pouco de você, mas não vou, enfim. Mas é um distanciamento assim que eu tendo a enxergar como se fosse uma coisa temporária e eu não vejo como se fosse necessariamente uma coisa ruim. Às vezes a pessoa tem outros afazeres, outras coisas. Aqui fala muito que é uma mulher, né? Principalmente se você tiver alguma mulher da família que tem a pele mais rosadinha ou mais irritada, né? Traz essa energia para você. Então aqui fala assim que você tem feridas no teu coração, né? Fala de feridas. E toma cuidado com o apego. Você tende a se apegar um pouco com essas feridas. Isso é um pouco ruim, por quê? Porque é quando a gente fica cultuando, né? Uma coisa é quando você tem um sentimento ruim, aí você fala, eu vou deixar isso pra lá, vou abandonar isso, porque isso não me faz bem. E outra coisa é quando você fica de propósito ali cutucando o seu coraçãozinho, porque você quer sentir aquela ferida, né? A mesma coisa que a gente tem uma ferida na pele, ao invés da gente deixar ali no cantinho para ela sarar, a gente fica cutucando, cutucando, cutucando. Aí tem dificuldade até de cicatrizar, de fechar, de melhorar, né? Ou de deixar de lado. Então presta um pouco de atenção nisso. Isso é um processo pelo qual você passa, não está tão intenso, não vejo muita intensidade nisso, né? Aquela coisa de noite cutucando a ferida. Mas eu vejo que você tem esse comportamento, entre aspas, um pouco vicioso no decorrer do mês. Então cuidado. E isso é com respeito à pessoa amada, viu? Isso é com respeito à pessoa amada. Mas tem mais coisas a te falar.
Mesmo o hiato, não me relaciono, pode ser referente a relacionamentos passados, a questões passadas, que você ainda se cutuca, ou às vezes até com a própria situação que você se encontra de não ter alguém, de estar difícil, ou coisas do tipo, entendeu? Caso esteja, porque eu ainda não cheguei nessa parte para ler para você. Você tem sorte com jogos de azar? Tem, mas ganhos bem pequenininhos, viu? Nem compensa, nem compensa, ganhos bem pequenininhos mesmo, e nem te indico. Bom, tem uma coisa muito importante para te dizer, tem muito mais aqui para falar, mas quero te lembrar da consulta gratuita. Você sabia que você tem direito à sua consulta gratuita aí da sua casa, de onde você estiver? Pode ser no meio do mato, pode ser em qualquer lugar, em outros países, não tem problema. O link está aqui na descrição, você clica, vai abrir o meu site, lá tem um videozinho, quando abre já aparece um videozinho que é só você assistir, você vai entender o passo a passo para se consultar. É fácil, é simples, é até rápido também. É rápido, se você for lá dentro de alguns minutinhos você já vai estar se consultando. E outra coisa, você pode estar assistindo esse vídeo 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada. Só existe 3 horas da manhã, né? Não existe 3 horas da manhã e 3 horas da madrugada, é a mesma coisa. Mas enfim, você entendeu. Manhã, tarde, noite, madrugada, não importa, a gente funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, então já tô lá te esperando, hein? Meu pessoal tá lá te esperando. Tem minha mãe, tem meu irmão, tem várias outras pessoas. Só clicar no link aqui na descrição. Vamos aqui a leitura para você, que eu tenho muito mais para te contar. Então vamos lá. Deixa-me ver aqui, vou até segurar o baralho dos conselhos na mão, que eu já quero ir te dando um conselho agora, hein? É conselho, conselho, conselho. Bom, vamos lá, o que eu tenho a falar para ti? Questão judicial. É o seguinte, como que eu posso dizer para você? Aqui marca que você tem um prazo, tem prazos aí que vão se estabelecer. E não adianta muito, mas tem um lado bom, né? Se você tiver que marcar, tem que marcar uma audiência, o juiz tem que marcar uma audiência, o juiz tem que decidir alguma coisa para dar um prazo para tal coisa no processo, isso e aquilo, documentação, ou o ganho ou a entrega do dinheiro, alguma coisa assim. Se você está precisando estabelecer prazos, você consegue estabelecer, porém, eu sinto assim que são prazos que ficam um pouco mais para o futuro, e que você não tem muito como mudar, mas pelo menos o prazo vai ser estabelecido, entendeu? Deixa eu ver aqui. Sua saúde. Presta atenção com a tua saúde, você tende a ter preocupações em excesso, ainda mais você tende a desenvolver um pouco de ansiedade, e aqui tá dando também um pouquinho de perda de foco, tá? Vou até tirar o conselho para você. Aqui diz que você tem que aprender a sentir mais prazer pelo presente, entendeu? Porque essa ansiedade sua, ela diz respeito a como... ela está muito ligada com o prazer. Lembra que eu falei lá no começo da leitura? Principalmente o sexual. Eu acho que você tem a tendência, às vezes, a viciar em alguma coisa sexual ou em algum desejo, alguma coisa que você quer muito sexualmente falando, e aí você pensa, tem que realizar, tem que realizar. Eu vejo muita gente do signo de aquário nesse sentido, né? Ou às vezes uma certa carência sexual, faz muito tempo que não faço, quero fazer. Mas aqui diz que você pensa muito nesses prazeres, né? E você quer viver esses prazeres de um modo intenso neste mês. E toma cuidado porque isso é foco também de uma certa ansiedade. Aliás, foco não, isso é motivo, melhor dizendo, né? De uma certa ansiedade. Então presta atenção, porque eu vejo um pouquinho de frustração para realizar essas coisas, tá? Você vai conseguir, mas tem um pouquinho de frustração. Então vai ter que preparar o teu interior, mas enfim. Finanças eu já falei, então não vou tocar mais nesse assunto para você. Se você tem filho, o filho, filho ou filha vai querer se aproximar mais de você, só que tem interação entre vocês. Porém, é uma interação um pouco superficial. Você pode sentir falta de que seu filho ou que sua filha converse com você coisas mais íntimas, coisas mais profundas, sabe? Como se fosse um oi,
ou às vezes puxa um assunto, você vê que sua filha, seu filho desvia um pouco de coisas mais íntimas, de coisas mais particulares. Então, tem o lado bom que tem a conversa, tem o contato, tem o diálogo, mas é uma coisa mais superficial. Deixa eu tirar o conselho aqui para você. Mas é que assim, não vejo isso necessariamente como uma coisa muito ruim, entendeu? Diz assim que não há muito que se possa fazer. Você vai ficar até uma pessoa muito na imaginação, é normal, porque quando às vezes uma pessoa não fala sobre ela e a gente quer saber, às vezes a gente começa a especular, né, pensar coisas, você só tem que separar, né, o que é pensamento seu do que é realidade. Mas isso é normal e não há muito que se possa fazer no mês de novembro. Ó, uh, vamos à questão profissional para você, né? Então, questão profissional para você. Cadê aqui? Hum. Se você está à busca de emprego, excelente momento. Só que aqui tá dando mais que você faça coisas por conta própria, viu? Tá dando uma boa energia para você fazer coisas por conta própria. Ainda mais se você já sonha, já deseja alguma coisa de fazer por conta própria, né? Eu não vou dizer que vai ser para sempre. Você tem que entender que a previsão é para o mês. Às vezes dá certo neste mês, às vezes no próximo não dá, mas neste mês já tá dando uma energia boa. Ó, dentre duas, uma, ou trabalho por conta própria, ou às vezes trabalho em coisas de família. Entendeu? Empresa de família, coisas de família também está marcando boa energia. Aqui diz que você só tem que ter coragem e seguir em frente. É um mês que o que você toca vira ouro, ou seja, você tem capacidade de fazer as coisas por conta própria e isso dá bons resultados, tá? Então aqui já está marcando essa energia. Não vejo grande resultado de imediato, mas bom resultado de acordo com o começo, né? Porque a gente também tem que separar que quando se começa, normalmente a gente não explode de resultado, né? E é isso que está querendo dizer aqui na tua leitura. Ó, se você já trabalha, deixa eu ver aqui. Existe muito esforço, existe muita necessidade de você se dedicar. É um mês exigente para você, mas essa exigência é recompensada, que bom, porque é ruim quando a gente se esforça. Tem muitas pessoas que se esforçam, se esforçam, se esforçam e não atingem grandes resultados. Tô escutando um barulho aqui que parece ter um bicho aqui. Já é a segunda vez, teve um outro vídeo também que eu escutei um barulho como se fosse um bicho andando. Mas enfim, Deus que me livre. Ó, mas como eu estava falando aqui no trabalho, tem muito esforço, mas tem resultado. Só que esse resultado ele vem aos poucos, não é tudo para este mês. Mas você vê que você está construindo uma trajetória. É bom, porque como eu disse, tem gente que se esforça e não vê muito resultado, vê sempre a mesma coisa. E você vê resultado, você vê que você está crescendo, né? E que você tem uma boa perspectiva para o futuro. Então isso é bom, mas é cansativo. É um mês cansativo de muito trabalho, tá? Ó, como conselho para você, você tem que se focar no que você gosta, você tem que saber se estimular, é um momento bom, mas você tem que entender, novamente, aqui está confirmando, são projetos que estão se desenvolvendo, ainda não é a conclusão, mas você constrói um bom caminho, uma boa trajetória, então continue, batalhe, se esforce mesmo, não faça corpo mole para o esforço. Se você se perguntar, será que esse esforço vai compensar? Vai compensar. Não de imediato, mas é aquela história, você está construindo uma trajetória, então é muito bom isso para você aqui no trabalho, tá bom? Ó, agora a vida amorosa, já tinha falado algumas coisinhas, você tá assim atiçado, né? Com as questões dos desejos, dos hormônios. E vamos ver aqui que eu tenho certeza que a maioria das pessoas do signo de Aquário estão esperando por este momento. Então já vou falar para você aqui. Ó, deixa eu te dizer aqui. Cadê? Então, você quer se abrir,
né? Você quer falar mais com a pessoa. Aqui está um momento bom para você, porque diz que você tem mais facilidade de se abrir, de falar coisas que você não se sentia à vontade antes, né? De tocar em assuntos, ou às vezes até mesmo tocar nos mesmos assuntos, mas com certa profundidade. Traz isso muito, muito bom na tua energia. Fico contente, porque é sinal de que você tem esse esforço para se abrir. A pessoa amada, você vai ter que ter um pouco mais de paciência com ela, tá? Você vai ter que ter um pouco mais de paciência com ela, porque aqui traz na energia que ela vai ter um comportamento um pouco vicioso dentro do campo amoroso. Ela vai ter vício com alguma coisa. Hábitos viciosos, em alguns casos pode representar a própria sexualidade, mas tem algum hábito vicioso e que é destrutivo, né? A certo ponto. Então toma cuidado. Mas você vai ter sabedoria para se comunicar, para falar, para dizer. Então você acaba sendo o ponto de equilíbrio dentro desse relacionamento, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas você tem que entender que você está em um período que você está reajustando a relação, viu? Ainda há o que reajustar, ainda há coisa para ser cortada. E é um período de readaptação, é um período de reorganização, é um período em que você vai ter que ter paciência, porque você vai precisar ensinar a pessoa, você vai precisar conduzir um pouco essa pessoa, mesmo que você vai achar que isso é difícil, tá? Mas se esforça, porque depois do mês de novembro, se você se esforçar, depois do mês de novembro você vai ver o resultado. Você não vai ver muito resultado no próprio mês de novembro. Sabe aquela coisa, por exemplo, às vezes a gente tem um filho, aí no começo a gente tem que ficar insistindo pro filho fazer, faça isso, faça aquilo. Às vezes a gente até cansa, né, de ficar cobrando, 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 cobrando. Mas muitas vezes chega uma hora que o filho se acostuma, ele já sabe o que ele tem que fazer, não tem que ter tanta cobrança em cima, né? Nem sempre. Mas tem vezes que sim. E no teu caso aqui é isso no amor. Você vai ter que insistir, insistir, insistir em alguns pontos por praticamente todo esse mês de novembro, ou no mínimo até ali o finalzinho do mês de novembro. Porque a energia melhor da grande transformação, ela passa para depois de novembro, ou seja, dezembro adiante. Entendeu? Então você vai ter que insistir. Mas dá para viver momentos muito deliciosos a dois, principalmente a respeito da sexualidade está marcando aqui, entendeu? Você só vai ter que saber trazer equilíbrio para essa relação e você é o equilíbrio do relacionamento. Agora deixa eu tirar o conselho aqui para você. Ah lá, aqui tá falando que você vai ter que entender o fluxo, né? Vai ter que entender o fluxo da situação. Ó, vai ter que entender o fluxo da situação e ter sabedoria. Porque aqui fala que você vive um momento dentro do relacionamento. Sabe o que eu sinto? Sabe como se fosse uma montanha russa? Não é bem uma montanha russa. Sabe como se fosse um carro na estrada? E ele está correndo. E lá na frente, vamos supor, tem um muro, né? E você tem que corrigir agora. Esse carro está em alta velocidade. Você tem que dar um jeito ali de diminuir essa velocidade, senão você não vai conseguir parar antes de bater no muro, né? Você tem que parar ali um pouquinho antes de bater o muro. Se você tiver em alta velocidade, você não vai conseguir depois brecar tudo de uma vez só. Vai dar um tranco ali que é arriscado, né? Então, a mesma coisa que no relacionamento. Você sente que esse relacionamento ele tá indo de um jeito, entre aspas, descontrolado ou fora de ordem ou fora de ritmo, né? E você vai ter que reajustar isso ou o carro vai bater no muro. Mas eu acredito que você vai conseguir, porque eu já te falei aqui muitas coisas, você vai conseguir. Só tem que se esforçar, tá bom? Ó, agora se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Cuidado porque com a intensidade que se dá esse relacionamento, mudanças serão necessárias, mas eu sei que você é uma pessoa que tem certa prudência, aqui me mostra que você tem a cabeça muito no lugar e que você vai dar jeito nessa situação, tá? Só tem que se dedicar e entenda tudo isso que eu te disse, porque assim você vai tomar a melhor atitude possível. A pessoa amada, como eu disse, toma cuidado, ela tem algum comportamento destrutivo.
Às vezes, por exemplo, fulano quer muito sexo, 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 né? Por que é destrutivo? Porque às vezes a pessoa vicia, aí quando você não estiver por perto, quando você estiver cansada, cansado, não puder satisfazer ela, ela vai começar a ficar estressada, irritada. Por quê? Porque viciou naquilo. Eu citei o sexo como exemplo, porque tua leitura sai muito sexo, né? Mas pode ser alguma outra coisa. Às vezes a pessoa se acostuma a você dando presentes para ela ou dando muita atenção a ela e de repente você tem que se focar em outras coisas, família, trabalho, outras coisas. E aí ela começa a se incomodar, porque ela viciou em alguma coisa dentro dessa relação. Ou às vezes pode ser dinheiro também. Enfim, N possibilidades aqui, mas estou te dizendo a situação. Ó, se você não tem alguém, primeiro que a taradice está a nível hard, né? Acho que hard é pouco. Tem que ter Ultra Mega Blaster, né? Que você tá com vontade. E usa essa vontade para se abrir um pouco mais. Só que é o seguinte: pode aparecer sim uma pessoa, mas é uma pessoa um pouco desregulada. Se você quiser se abrir, uma pessoa surgirá, mas é uma pessoa um pouco desregulada nesse sentido de que tende a se viciar em alguma coisa. Você está com muita vontade de se abrir, você quer conversar, você quer se soltar, né? Porque você tem muitos desejos sexuais. Tudo bem, você quer fazer isso, tudo bem. Mas você tem que entender que você tem a tendência de cruzar com uma pessoa que tende a se viciar em alguma coisa aí com você e isso pode complicar as coisas, entendeu? Mas você tem atenção quanto a isso, tá? E é o que eu disse, você vai ter que saber seguir o ritmo, porque eu sinto como se fosse uma onda, né, que te leva, sabe? E aí chega um ponto que você tem que ter a sua sabedoria para desviar. É como se você entrasse em um carro e ele já está a toda hora, a toda velocidade, né? E dali é que você tem que calibrar a situação, organizar a questão. Então é uma coisa que começa sem o teu controle, mas que em algum momento disso você vai conseguir, se você se esforçar, ter controle sobre essa situação, tá? Bom, a questão amorosa é essa. Estas são as previsões para você. Lembre-se que é bom você conferir ascendente, solar, signo dominante lunar. E também tem o horóscopo semanal que eu estou lançando aí. Estou até aparecendo. Antes eu só mostrava as cartas, agora eu estou aparecendo. Então, conteúdos, previsões não faltam aqui no canal. É só você assistir. Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida. Alma bendita.